E aí, pessoal, muito bom dia, que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, você irmão católico, você irmão evangélico, cada um de vocês, que o Senhor seja a nossa doce companhia no dia de hoje. E se você está aí, não sabe qual é a sua missão nessa terra, o Senhor vem aqui te falar no Evangelho de hoje, Evangelho de Marcos 6, ele vem te falar qual é a tua missão nessa vida, que é sair, que é propagar a palavra de Deus, como um discípulo dele, cumprir seus ensinamentos e ainda levar a libertação para o mundo. Esse é o teu papel, essa é a tua missão, querido e amado irmão e irmã. E aí você vai precisar descobrir, vai ter que olhar para você, vai ter que parar no teu quartinho, no teu canto de oração, no teu cantinho de oração, vai ter que ir lá e vai ter que pensar, Senhor, como que eu posso ser um pregador, ser um discípulo teu nesse ano de 2026? Qual é o meu chamado? Como que eu posso cumprir essa missão nessa vida, nessa terra? E que o Senhor fale ao teu coração. Que você seja esse discípulo de Jesus, esse que leva a cura e a libertação para os povos. Pode ser da tua família, pode ser no teu trabalho, pode ser em meio aos teus amigos. Eu não sei como vai ser e eu não sei como vai ser a forma, mas essa forma começa a partir da transformação do teu coração. Porque a partir da transformação do nosso coração, quando deixamos o Senhor reinar, quando nós temos a coragem de pedir a Ele para aumentar em nós o amor por Jesus. Aumente, Senhor, em nós o amor por Teu Filho Jesus. Quando nós passamos a amá-lo de todo o coração, nós começamos a cumprir os mandamentos. Começamos a colocar Deus em primeiro lugar como primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a ti mesmo. E toda a sequência dos mandamentos. Mas a primeira mudança que a gente precisa ter é pedir a graça de amar todos os dias. Amar a Deus de todo o nosso coração. E a partir daí, com esse coração transformado, o nosso exemplo, a luz que emana de nós, só de você estar paradinho, paradinha, fazendo o teu trabalho, isso aí já mobiliza multidões. O teu exemplo já é libertador. A paz que você transmite já é libertadora para dentro da tua casa. A paz que você transmite para os teus, tua esposa, teu marido, teus filhos, isso aí já é libertador e já é inspirador também. Que da tua forma, do teu jeitinho, você possa inspirar outras pessoas e levar a palavra de Deus. O teu compromisso como pai, como mãe, como marido, como esposa, como filho, é entregar a alma dos seus a Deus. E cada um está sendo chamado. E hoje, especialmente, nesse Evangelho, a missão dos apóstolos, o Senhor está te chamando nesse dia. Querido e amado irmão e irmã, abra o teu coração para receber, acolher esse convite do Senhor. E assim, nós vamos pedir nesse dia que o Divino Espírito Santo de Deus venha sobre nós e que, com o coração cheio do Espírito Santo, nós possamos pedir a graça de amar ao Senhor Jesus Cristo cada dia mais. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé e fazei brilhar em nossos corações a luz do Espírito Santo. Amém. Dai-nos a graça, ó Pai, de te amar e amar teu amado Filho cada dia mais. Amém. E vamos à leitura do Evangelho de hoje, em Marcos 6, 7 ao 13. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Amém. Então, chamou os 12 e começou a enviá-los, 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem coisa alguma para o caminho, senão somente um bordão.
nem pão, nem mochila, nem dinheiro no cinto, como calçado, unicamente sandálias, e que não se revestissem de 2 túnicas. E disse-lhes: em qualquer casa em que entrardes, ficai nela, até vos retirareis dali. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, saí dali e sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Eles partiram e pregaram a penitência. Expeliam numerosos demônios, os ungiam com óleo a muitos enfermos e os curavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejamos perdoados dos nossos pecados e que as palavras do Evangelho transformem o nosso coração. Bom dia a todos que vão chegando por aqui. Bom dia, Pedro. Que Deus te abençoe. Que bom te ver aqui. E assim, no Evangelho de hoje, o Senhor chama esses 12 e começa a enviá-los, né? O Senhor, dessa vez, está aqui junto com eles. Está presente. Mas esse movimento de os enviar em missão já precede o que vai acontecer depois da ressurreição de Jesus Cristo, onde o Senhor os envia para começar a missão agora de propagar o Evangelho para o mundo inteiro. Então aqui, ainda na presença do Senhor, o Senhor já os envia. E é o que o Senhor quer fazer com cada um de nós hoje, nos enviar em missão. E aqui o Senhor chama os 12 e começa a enviá-los 2 a 2. Podia enviar cada um sozinho, mas não, o Senhor envia cada um deles 2 a 2, né? Já começando a exercer, primeiro, a obediência, por receberem o chamado, aceitarem esse convite e saírem em missão. Então, primeiro, a obediência a Deus, o amar a Deus sobre todas as coisas e respeitar, cumprir o seu chamado, primeiro. E o segundo, enviar 2 a 2. Nesse segundo, por ser uma dupla, já começa o amor ao próximo. Então, esse envio de 2 a 2 também já exercitando o primeiro mandamento da obediência, o amar a Deus sobre todas as coisas e fazer primeiro de tudo a sua vontade. E em segundo, amar ao seu próximo como a si mesmo. Então, exercitando. E é o que o Senhor chama e convida cada um de nós também. Que possamos exercitar o nosso amor a Deus. Como está sendo a tua relação com o Senhor? Em meio a todos os teus desejos, onde que está o amar a Deus sobre todas as coisas? Sobre os teus desejos, é sobre as tuas vontades. Que a vontade dele sempre prevaleça. Bom dia, Tereza, seja muito bem-vinda. Que a vontade do Senhor sempre prevaleça, acima das tuas vontades, acima dos teus desejos. Nós começamos o dia, todo dia, no Santo Rosário, a gente começa o dia perguntando: Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Que seja o Espírito Santo que te guie e a partir daí possa fazer a vontade do Pai. Então, e como tem sido a tua relação com teu irmão? O amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Como tem sido esse teu amor ao próximo? Porque talvez uma atitude tua, um compromisso teu, talvez o teu trabalho, como o meu, impacta a vida de muitas pessoas. E como tem sido a tua relação na tua casa, com os teus próximos ali. O teu irmão é quem mora ali na tua casa, o teu irmão é quem trabalha contigo, e o teu irmão também é quem sofre as consequências de tudo que você faz. Talvez a gente não está sozinho, cada dia mais essa rede de vida nossa está globalizada. Então uma ação tua impacta na vida de muitas pessoas. Principalmente dependendo aí de qual é o teu trabalho, qual é a tua missão, impacta a vida de muitas pessoas. E como você tem exercido o teu amor ao próximo. E o próximo vai ser esse que está aqui do teu lado, precisando de você, da tua ajuda, como aquele que está longe, mas também sofre as consequências de tudo que a gente faz. Como tem sido a nossa relação com os nossos irmãos de perto ou os irmãos de longe. E deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos. Mais uma vez aqui, o Senhor comprova que a gente não está sozinho. Tem uma guerra ao nosso redor. Os nossos anjos lutando a nosso favor, a nos proteger com a proteção de Deus. E tem espíritos imundos
que vivem nesse mundo para perder as almas. Então isso aqui é mais uma prova de que às vezes o mundo tenta enganar, não tem inferno, que isso, não, isso aí é conversa. E muitas das vezes os jovens ficam ludibriados e acham que a vida é isso aqui, esse curto período de tempo que a gente vai passar sobre essa terra. E mais uma vez a Bíblia mostra pra gente, o Senhor daqui e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Então pensem bem, queridos e amados irmãos e irmãs, espíritos imundos que rondam, anjos caídos que rondam a tua família, rondam a tua vida. E nós precisamos pedir a Deus a graça da proteção dele, dos nossos anjos da guarda, dos nossos protetores, do Senhor, para estar ao nosso redor. Está sempre nos protegendo. Por isso que se sair de manhã correndo desembestado, olha quanta coisa dá errado na tua vida. Porque esses espíritos imundos, eles tentam de tudo atrapalhar a tua vida e principalmente ganhar teu coração e ganhar a tua alma. Esse é o maior desejo do inimigo de Deus, ganhar o teu coração. O teu coração que deveria ser só do Pai, para você conseguir cumprir o primeiro mandamento e a partir do primeiro mandamento se cumprir todos. Tanto é que Jesus resumiu em 2. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, é dar a Ele o teu coração. E é tudo que o inimigo não quer. E eles vivem em guerra contra nós, e por isso que nós precisamos pedir, acordar, rezar, fazer a tua oração, tirar o teu tempo pela manhã para falar com o Senhor, porque ao colocar o pé na verdade com as redes sociais aqui, com o celular na mão, a gente já está com o mundo na mão, nem precisa colocar o pé para o lado de fora. Mas a partir do momento que nós vamos para o mundo sem essa oração, sem pedir a Deus, o Senhor não arromba portões, não arromba a porta, Ele bate singelamente a porta do teu coração. Você que tem que abrir. Você que tem que falar para o Senhor que você precisa dele. Você que tem que acordar de manhã, agradecer ao Senhor pelo dia e pedir a Ele para ficar contigo. Pedir ao teu anjo da guarda para ficar contigo. Pedir aos arcanjos para te protegerem. É você que precisa fazer isso. Você que tem que dar o sinal que você está aberto. Diferente do inimigo que vem, que arromba, que mata, que destrói, que te engana, que me engana, o Senhor, Ele espera o teu convite. Então que possamos, é por isso que nós estamos aqui, todos os dias, para mostrar para o Senhor que nós queremos a presença dEle e pedir a Ele a sua presença na nossa vida. Então, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos e ordenou-lhes que não levassem coisa alguma para o caminho, senão somente um bordão, nem pão, nem mochila, nem dinheiro no cinto, e como calçado apenas as sandálias, e que não se revestissem de 2 túnicas. Aqui o Senhor vem mostrar para a gente a graça de sua providência. Não precisa sair em missão, fazer a mudança que você precisa fazer na tua vida para viver a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus, para cumprir a vontade de Deus. Viver o que Ele quer para a tua vida. Sair dessa vida de pecado, e aí pode ser que você tenha que mudar muita coisa nessa vida. Pode ser que aparentemente você tenha um prejuízo financeiro até. Mas aqui o Senhor fala que não é prejuízo, porque Ele vai providenciar. E eu tenho certeza absoluta, que na hora que você escolher fazer a vontade de Deus, todo mais vai ser providenciado. O Senhor fala aqui que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor disse isso, tudo concorre para o bem daqueles que amam ao Senhor, aqueles que cumprem a sua vontade, que fazem a sua vontade. O Senhor nunca vai nos deixar sós. O Senhor morreu numa cruz por cada um de nós, ressuscitou e está vivo, e Ele disse que mandaria o Espírito Santo sobre nós e que nunca nos deixaria sozinhos, que estaria conosco até o final dos tempos. Então você não está sozinho, você não precisa ter medo, querido e amado irmão e irmã, você não precisa ter medo de assumir uma postura diferente na tua vida. Você não precisa ter medo de sair dessa vida, dessa lama, do pecado que te acorrenta, que te aprisiona, como uma areia movediça que você não consegue sair. Você não precisa ter medo, porque o Senhor te promete, Ele nesse evangelho, Ele fala isso. Não precisa levar nada, somente um bordão, não precisa levar pão, mochila, dinheiro no cinto, como calçado, só a sandália.
Então, né, a humildade, a simplicidade. E não se revistam de 2 túnicas, não precisa levar extra, não precisa levar sobra, não precisa se preocupar, porque o Senhor vai providenciar. Então, que cada um possa fazer o que é necessário fazer para a nossa vida, para cumprir a missão que o Senhor nos confiou. E a mudança de vida que você precisa fazer para cumprir a vontade de Deus, querido e amado irmão e irmã, faça enquanto é tempo, faça enquanto o Senhor está te dando capacidade de conhecer a palavra dele, tempo para mudar de vida. E não tenha medo, não tenha medo de mudar de vida, de sair dessa vida de pecado, porque o Senhor há de prover como ele promete nesse evangelho. O Senhor proverá. Não precisa levar 2 túnicas, o Senhor proverá. Tenha certeza disso. O que o Senhor quer é que você dê a Ele o seu coração. Que você abra o seu coração e deixe o Senhor reinar. E você imagina, como nós vimos essa semana, assim, que Jesus ficava admirado com a falta de fé, ficava triste com a falta de fé das pessoas. Lembra só quando aquela mulher com fluxo de sangue, essa semana a gente leu esse evangelho, ela tocou em Jesus no meio daquela multidão ficou procurando quem me tocou, porque eram poucos, são raros os que têm fé. É muito grande a multidão que quer chegar perto de Jesus e quer falar que é filho de Deus, que é servidor do reino. São muitos os que querem falar que fazem parte, mas é só da boca para fora. Os que fazem isso de coração, que deixam o Senhor reinar, essa fé forte que o Senhor sente sair uma força dele, são pouquíssimos, são raros. São raros os que querem entrar pela porta estreita, são raros os que escolhem estar na presença de Deus. Aí você imagina que você agora, querendo sair dessa vida, dando ao Senhor o teu coração, Ele acolhendo isso com tanto amor, com tanto carinho e tanta felicidade em ver o filho dele voltar para casa como um filho pródigo. Você acha que Ele não vai providenciar todas as coisas? Claro que Ele vai prover. Então, assim, com coragem, faça a vontade de Deus. Busque cumprir a sua vontade. Nesse mês de fevereiro, renove o seu propósito com o Senhor, porque tudo Ele proverá e tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, que nesse dia o Senhor possa nos proteger, nos guardar e que possamos ter a força necessária, que o Espírito Santo de Deus nos encha com a força necessária para cumprirmos a vontade dEle, o que Ele quer fazer na nossa vida, que possamos abrir o coração e deixar o Senhor reinar, deixar que Ele faça a sua vontade, cumpra os seus desejos no nosso coração, na nossa vida. E sim, assim veremos a liberdade, assim nos sentiremos livres, porque o inimigo só quer nos aprisionar, só quer nos tornar escravos, e a gente só descobre isso lá na frente quando a gente não consegue mais sair. Mas o Senhor hoje quer te chamar à libertação. Além de ser um discípulo dele, Ele quer te libertar para que você possa libertar a outros. E o mundo está te esperando, querido e amado jovem. O mundo está te esperando. Muitos jovens precisam de você. A tua família precisa de você. Que o Senhor assim possa nos abençoar e que o nosso anjo da guarda esteja ao nosso redor a nos proteger desses espíritos imundos que rondam e que querem perder a nossa alma. Clamamos assim a proteção do nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão nosso guia, retira de Satanás, nunca nos aconselhes coisas vãs, é mal que tu nos oferece, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Bom dia, Zé Otávio, bom dia, Ana Cláudia, que Deus abençoe a cada um de vocês. Um bom dia, com a graça de Deus, até amanhã.